O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque os outros vídeos eu tinha feito eu mesmo desenhando, mas quando eu fui fazer esse vídeo eu tinha um pequeno problema e eu perdi metade do meu vídeo. Então, em vez de fazer seu vídeo fazendo o setup, vai ser um flip-through do setup já feito. Esse aqui é o meu bullet journal para 2021. E eu comecei com meu nome, dado tipo para contato, para caso eu perca, consigo me devolver. Eu colei esse adesivo aqui, que é de um livro que eu tenho de adesivos de obras famosas. E eu escolhi ele em específico, tipo, porque nas aulas de teoria da história a gente usou essa imagem em alguns momentos e comentou sobre ela. E é um adesivo de um quadro do Magritte. E eu fiquei com isso um pouco na cabeça, então quando eu fui fazer o setup, eu achei que ficaria apropriado esse adesivo aqui. Além do mais, eu achei que ele tipo, combina, as cores dele combina com o resto do setup, vocês vão ver. A primeira página que eu botei as chaves, as keys, tipo, as legendas para das anotações depois, né? Notas, tarefas concluídas, tarefas canceladas, agendadas, migradas. De mais diferente desse que já é básico do método, eu só tenho o pesquisar e o importante, tipo, que eu coloco. Nos anos anteriores eu tinha feito de fazer, tipo, ponto de exclamação para inspirações e coisas assim, mas na prática eu acabei, tipo, não usando isso. Falando naquilo que eu usei e daquilo que eu não botei aqui porque eu vi ano passado que eu nem sequer tinha usado ou algo assim, deixa eu mostrar como eu fiz esse processo para ver o que eu ia botar nesse ano, né? Como eu já usava o bullet journal antes, então eu peguei o meu bullet do ano passado e, tipo, numa das últimas páginas aqui, deixa eu botar aqui, numa dessas últimas páginas eu fiz o planejamento da migração. Então, tipo, basicamente foi algo que eu vi a Amanda Rachel Lee fazer e eu já tinha feito quando eu fiz o de 2020. Que depois eu vou botar o link na descrição do canal dela, mas foi onde eu aprendi isso, assim, tu pensa, quando tu vai fazer a migração, tu pensa naquilo que tu vai manter, naquilo que tu quer excluir, naquilo que tu quer adicionar, pra já fazer isso, pra já ter um caminho andado, assim, tu faz o processo de, olha o que você fez durante o ano, reflete sobre, e daí você consegue planejar o que tu vai levar pro teu setup do próximo ano, no caso, né? E daí, nesse processo de olhar e tal, eu vi, por exemplo, que essa chave de inspiração, eu acabava, tipo, nem botando, ou quando eu botava como sendo uma nota mesmo. Então, acabava que não usava ela. Então, não tinha por que eu ter essa chave entre as minhas chaves. Essa primeira página eu fiz, tipo, Olá 2021, com umas folhagens e tal. E eu acho que, tipo, se duvidar, essa aqui é a página mais colorida, porque eu tenho no meu setup. O resto tá tudo preto e branco. Porque, como é o setup do ano, assim, eu quis deixar ele preto e branco. Porque depois o resto do ano vai ter cor. Então, esse aqui ficaria melhor ficar, tipo, mais simples, mais... Ai, pessoal, eu juro que eu vou tentar não ficar balançando tanta mesa. Eu acabei que, tipo, eu tive um problema com... Originalmente eu ia fazer só, tipo, esta página aqui. Mas acabei que eu percebi que essas cadernetas que eu recebi aqui, elas vêm com um pequeno defeito. Eu vou mostrar aqui na última página, porque tem o mesmo problema que eu tive na primeira. Que elas vêm com essa emenda aqui, a cola delas, tipo, cola até aqui. Mas ela não cola a página toda, então tu fica, tá vendo que fica uma página que ela não... Fica meio como se fosse uma página que não é o tamanho completo dela, assim.
Eu tive esse mesmo problema nessa primeira página aqui, ó. Daí o que eu fiz pra solucionar foi colar ela, né? Mas eu achei que ia ser desperdício, sei lá, cortar ou algo do gênero. Então eu colei ela e daí eu acabei, tipo, como ia ter essa página desse lado aqui mesmo, então, tipo, usar ela como um todo. Daí eu fiz as duas páginas juntas, assim. E como é parte do Boas-Vindas, eu achei que era uma boa, daí fica assim. Aqui, ó, quando eu fui fazer eu tive um pequeno defeito, tive que usar um corretivo, não sei se vai aparecer na câmera, ó. Daí tem um pedacinho que tá branco. Aqui eu botei o index. O index faz parte do método do bullet journal. E foi tipo uma das coisas que... Eu não vou dizer que eu uso tanto, mas quando eu uso, tipo, é algo que realmente me ajuda, assim, que você bota os tópicos e as páginas. Porque às vezes tu na pressa de achar alguma coisa, em vez de ter que ficar folheando, tu vem aqui e vê no index onde que tá exatamente a página. E foi algo que eu gostei no método do bullet journal, quando eu comecei a usar ele. Porque era um problema que eu tinha nas minhas outras... Eu sempre usava agenda, mas como elas não necessariamente ficava fácil de achar as informações que eu precisava, eu acabava que várias vezes eu anotava coisas que eu tipo, nunca voltava para olhar. Eu ainda faço isso às vezes, mas pelo menos aquilo que eu tenho que voltar para olhar, eu consigo achar mais fácil onde que tá para mim voltar e olhar. Aqui é o Futuro Log. Eu usei carimbos, carimbos com as datas. Eu tenho um carimbinho que tu vai montando os calendários, então daí tem de janeiro a dezembro. Foi algo que eu mudei do ano passado pra cá, porque quando eu fiz do ano passado, eu já tinha noção de que ele não ia durar o ano inteiro, que provavelmente pelo número de páginas ele ia durar só, ali uns 6 meses. Então o que eu já tinha feito? Quando eu tinha feito meu Futuro Log, eu tinha feito tipo uma página de janeiro a junho. E acabou que realmente, tipo, isso realmente aconteceu. Chegou ali perto de junho, tava acabando as páginas. E daí, no meu segundo bullet journal do ano, eu fiz daí de julho a dezembro. Mas esse aqui, como é de 200 páginas, eu espero que ele dure boa parte do ano, pelo menos. E foi algo que eu acabei, tipo, tendo uma certa dificuldade quando eu tinha feito só de setembro, porque quando chegou ali perto de junho, às vezes já tinha algumas coisas que já eram para julho, já eram para agosto, e eu não tinha muito bem onde anotar isso, porque eu tinha feito Futuro Log semestral, digamos, só até junho, né? Então, esse ano, como eu imagino, eu espero que esse aqui dure mais tempo, mesmo que eu tenha que trocar, mas daí nesse caso, mesmo se eu corro de eu ter que trocar, eu tenho as informações até dezembro. E aqui foi outra situação que eu tive alguns problemas que deu erro. Quando eu fui fazer quando eu fui fazer novembro, eu esqueci que novembro tinha só 30 dias e carimbei 31, eu tive que apagar o 31. E por alguma razão, na hora eu primeiro botei todos os carimbos, depois fui botar a data. E daí quando eu fui botar a data, tipo, de setembro, eu escrevi novembro, eu pulei o mês de outubro. O que é muito estranho, porque, tipo, outubro é o mês do meu aniversário, então pra mim, normalmente, tipo, é o mês mais importante do ano, sempre, tipo, mês da Luana. E por alguma razão, eu, tipo, pulei de setembro pra novembro. E, muito bizarramente, eu cometi o mesmo erro quando eu fui fazer essa página aqui, do Mofa Review, eu também fui setembro e novembro. Então, tipo, outubro dos 2 meses tá, tipo, com o branquinho Esse aqui acaba não aparecendo tanto, mas tipo, tá com um pouquinho de corretivozinho por baixo porque eu tive que arrumar bem. E... Por um lado, agora pensando, né, como outubro é, tipo, como eu falei, normalmente pra mim é o mês, né, porque é o mês do meu aniversário, fica talvez legal porque dá um certo destaque pro outubro em relação aos outros meses, mas foi, tipo, muito... Não sei porque meu cérebro deu curto-circuito e eu pulei de setembro pra novembro na hora de botar as datas, mas isso acontece. É engraçado que essa parte das datas é onde eu normalmente vejo mais as pessoas errando, inclusive eu. Daí aqui eu botei um monthly review.
É engraçado porque eu vivo, tipo, do meu bullet journal é uma mistura de português com inglês. Então, tipo, os meses estão em português, mas daí o cabeçalho tá em inglês, coisa assim. Mas é sempre essa bagunça. Mas, sei lá, eu acho que é como meu cérebro funciona e como o bullet journal é algo que é pra ser pessoal, fica sempre essa bagunça. A ideia aqui é, tipo... Pode ver que eu deixei bem pouco espaço, mas nos meses, mas é tipo... Sempre que fechar um mês, eu vim aqui escrever alguma coisa bem breve, bem rápida, tipo, uma palavra ou tipo, uma frase curta que de alguma forma defina o mês, como foi o mês ou algo assim, pra, tipo, não, conseguir realmente fazer o que eu te disse, revisar os meses do ano depois, né? Nessa página aqui estão as metas para 2020. Eu não escrevi elas ainda, mas tipo, eu deixei espaço para 10 metas, digamos assim. Vou pensar em 10 metas pro ano. E daí eu escolhi 10 metas porque eu fiquei pensando assim, ó. Eu pensei assim, o mês tem 12 meses, né? Então você pode, tipo, eu posso, um mês me dedicar mais especificamente a uma meta, talvez. E 10 e não 12, porque eu me conheço e eu sei que vai ter momentos que eu vou ficar com preguiça, não vou me dedicar tanto. Então eu já calculei uma margem de erro ali de uns 2 meses. Então, tipo, sei lá, se janeiro e dezembro, tipo, eu estiver mais preguiçosa, eu ainda assim, tipo, consigo, em teoria, dedicar ao mínimo ali um mês pra cada meta, sabe? Mais ou menos, tipo, me conhecendo e pensando, tipo, eu tô planejando algo que eu sinta que eu possa cumpri-la no final das contas, né? Também não vou planejar o que eu sei já que eu não faria. E eu botei um coach aqui só pra... Tinha espaço sobrando e pra me inspirar também, que é tipo One step a day until something changes. Eu pensei nessa frase pra botar nas metas, pra me motivar a ir fazendo elas, e tem a ver com isso, assim, não, tipo, pouquinho a pouquinho, à medida do que eu consigo, até que um dia alguma coisa mude. Essa página aqui tá bem diferente da minha de 2020. E até algo que eu tô pensando em talvez fazer um flip through dos meus 10 bullets de 2020, mas não tenho certeza. Se vocês quiserem, daí deixem no comentário o que vocês gostariam ou não. E que na minha anterior, ela era tipo uma paginazinha só, que eu tinha feito no meu de 2020. Mas acabou faltando espaço, então eu resolvi usar as 2 páginas, né? Daí eu fiz... chamei ela de Check It Out. Eu pensei assim que era legal, tipo, botar um óleozinho e tal, né? E daí eu separei as páginas pra um quarto das 2 páginas para livros, músicas, filmes, séries. Isso aqui foi outra coisa que eu tinha aprendido assistindo os vídeos da Amanda Rachel Lee. E realmente, tipo, é muito prático, assim, pra quem... Eu já tinha feito... No meu anterior, que eu tinha feito isso aqui, eu não tinha... Não era pontilhado. Então foi um pouquinho mais complicado. Porque daí eu, tipo, tive que botar as medidas pra sempre olhar com a régua, né? Mas pra ter uma noção. Mas agora no pontilhado fica muito mais fácil, porque tu só precisa contar os pontinhos. Mas a ideia é que, tipo, você numere ela, né? E daí você separa a página ao meio, a página em terços, em quartos. Daí quando você for fazer o layout da semana ou algo do gênero que você precisa dividir a página, tu não precisa, tipo, cada vez calcular. Tu pode vir aqui, dar uma olhada e, tipo, deixa tudo bem mais prático. Aqui é uma página pra mim botar depois os quotes. Tipo, eu fiz ela desenhada como se fosse uma página de um pergaminho ou algo do gênero, pra fazer tipo um banco de citações, né? Então, no meu anterior eu tinha uma página lá no final, e daí dessa vez eu resolvi mudar aqui pra frente, né? Porque daí você vai, tipo, você ouve uma frase legal ou algo assim, tu já vem aqui e já bota.
E daí um dia quando você, quero preencher um espaço com uma situação, tu não precisa, tipo, pesquisar ela, tu pode vir aqui e achar uma legal já. Esse aqui esse aqui também é um layout bem parecido com o que eu tinha feito no ano passado. Mas é pra, tipo, ir anotando as economias, né? Tipo, tu economizando dinheiro, tu bota o valor, a data. Na verdade, tipo, é de baixo pra cima, tu vem o valor, a data, e tu vai preenchendo e pintando, E daí no final, tipo, medida do quanto você conseguiu economizar, você vai completando isso aqui. Do lado da de economia está o wishlist. Que no meu anterior também eu tinha uma página lá pro final que eu tinha feito a wishlist e era só tipo, a lista, né? Dessa vez eu resolvi deixar ela um pouquinho mais organizada, tipo, o que eu quero, o valor, e daí se eu já tiver, se eu adquirir ela, eu faço uma marquinha. E daí a ideia é porque, tipo, que eu vá botando os produtos, já vai mais ou menos botando o valor, não seja só uma lista de coisas, já dá pra, tipo, pensar em valor, pensar em prioridade, pensar em... Essa é a última página, digamos, do setup do ano, daí, que eu botei um body tracker aqui pra mim, anotando, tipo, quando me pese, quando eu meço pressão, esse tipo de coisa assim. E isso eu tinha feito no meu anterior e eu quase não tinha usado. Tanto que eu pensei assim, nem botar esse ano aqui. Mas acabei resolvendo botar. Só que eu botei uma frase assim, tipo, porque eu não queria também botar isso é algo que eu ia ficar me preocupando com aquilo, sabe? Ou me preocupando em preencher. Então eu botei, tipo, uma frase assim, tipo, don't worry, just be healthy. Tipo, não se preocupe, apenas seja saudável. Tipo, a hora que eu fizer alguma coisa, que eu for lá e me pesar, ou for lá e medir a pressão, eu venho aqui e anoto, mas também não é algo que eu quero necessariamente ficar me estressando sobre. E esta última página, até ela já tá meio usada, que eu usei quando eu estava fazendo ela, eu chamo de beta teste, que basicamente, tipo, ela é uma página que aqui vai ser onde vai ser de janeiro quando eu for fazer. Mas, tipo, essa página aqui fica em branco. Então, basicamente, é você, antes de usar a caneta, porque, tipo, eu venho aqui, dou uma testada nelas, tipo, que nem eu fiz em algumas que eu pensei em usar e acabei não usando, porque daí eu vi que passava muito, e daí as que eu usei, aqui, eu vi que não passava tanto, e daí eu acabei usando. Porque a ideia é você vir aqui, essa aqui que eu usei pra pintar o olhinho, tipo, antes de vir aqui meter a canetona e... Aqui, que eu usei pra usar o olhinho, antes de vir aqui e pintar, usar a canetona e, tipo, depois me arrepender porque passou muito ou mais do que eu gostaria, eu, tipo, venho aqui e testo elas nessa página, daí eu vejo como que fica, se passa, se não passa. E às vezes, assim, por exemplo, esse aqui foram os marcadores que eu cheguei a testar e vi que passava bastante, né? Porque, na verdade, são marcadores artísticos para desenho, não é necessariamente para usar nesse tipo de coisa, mas que eu tinha pensado em usar. Questionei talvez usar e daí eu vi que, tipo, não ia ser uma boa. E eu acho isso legal porque, pelo menos assim, se tu for, tu faz... Se eu, por exemplo, resolver desenhar alguma coisa com marcador e aqui, tipo, eu estou consciente que ele faça. Então eu vou, tipo, não, beleza. Eu estou fazendo isso de uma forma consciente porque eu sei que, sei lá, a outra página vai ser uma colagem que vai esconder. Ou algo do gênero assim. Tipo, em vez de, tipo, só fazer e depois se arrepender de ter feito, sabe? Porque não era a tua intenção. Tua intenção era fazer alguma outra coisa na outra página que aquilo que vazou vai ficar feio, sabe? Eu achei até interessante também porque no meu anterior esse aqui vazava bastante, né? Como dá pra ver como muda de papel pra papel. Por isso que é legal sempre ter, tipo, um desse em cada caderneta nova, assim, tipo. Porque, por exemplo, no meu anterior, essas canetas aqui, elas vazavam totalmente, assim, o preto, eu, por exemplo, testei um negócio com a preta, né? A preta vazava totalmente. Essa aqui, tipo, não dá pra ver quase praticamente aqui. Então, já sei que, tipo, nessa aqui eu vou poder usar mais essas canetas do que eu usava no meu anterior. Mas seria o que eu... Basicamente foi isso que eu fiz pro setup. Ficou um setup bem simples. Mas como eu falei, a ideia era, tipo, deixar ela bem simples.
Foi algo que eu me questionei bastante o que eu ia botar desse ano, porque eu pensei comigo assim... Ano passado eu tinha feito tipo, não, beleza, vai ser o ano de cumprir 5.000 metas. Então tinha... Só que daí chegou ali em março e eu meio, tipo, perdi tudo, né? Entre aspas, porque várias das coisas que eu tinha me proposto, veio pandemia, veio coisa, eu vi que não ia dar muito pra fazer. Deu pra fazer outras coisas daí, né? Mas várias das que eu tinha me proposto não deu. E então o que eu pensei em deixar ele, o meu setup, tipo, ninguém sabe direito como vai ficar 2021, né? Então eu resolvi deixar o meu setup mais simples. E, tipo, as metas, por exemplo, e as 10 metas. Metas mais simples também. Porque às vezes, tipo, se propor coisas mais simples, eu tô pensando assim, que você, tipo, se propor aquilo que você sabe que você pode atingir, às vezes é melhor do que, tipo, se propor uma meta muito a longo prazo, muito inalcançável, e depois chegar ali no final do ano e ficar frustrada que você não fez nada, né? Então foi mais ou menos isso que eu tinha em mente quando eu pensei no setup desse mês, não seria isso?